bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente fala sobre saúde, longevidade, gestão, espiritualidade. E hoje nós trouxemos aqui, né, o nosso convidado especial, nosso grande amigo, já é sócio aqui do programa, né? Doutor Juliano Nadai. Cara, obrigado. Mais uma vez você tá aqui, eu tô feliz demais, né? Eu e o Juliano, a gente tem história aqui pra contar. Muita história, né? Cara, é muito bom ter você aqui. Agradeço muito de novo mesmo. o convite, principalmente o tema que vocês escolheram, um tema bastante polêmico. Pois é. Vamos levantar algumas desmistificar, quebrar um pouco o efeito manada, saber o que é bom para um, não é bom para outro, entender um pouquinho da fisiologia, como tudo funciona. Gostei muito do tema e obrigado pelo convite. Que bom. E hoje qual que é o nosso tema? Vitamina D. Yes. Eu vou falar que ela é a minha queridinha. Ela não Eu levantando bandeira aqui, né? Não pode. Sim. Então vamos lá, bora a gente começar a falar dessa crucificada, exaltada, né? Alguns exaltam, outros crucificam e na verdade a gente precisa entender, né? Por que a vitamina D, meu irmão? Por que ela é tão crucial para nossa vida? Como tantas outras que a gente tem no nosso corpo. Na realidade, os estudos evoluíram muito, né? E a gente hoje não fala mais que ela é vitamina, né? Hoje, quando a gente vai falar de vitamina D, acho que o mais importante é a gente pensar no complexo, no sistema endócrino, chamado vitamina D. Então, por incrível que pareça, essa vitamina D, ela tem cerca de 40 metabólitos, né? E existe um certo passo a passo, né? E a principal função da vitamina D é o controle do cálcio, né? Então, quando a gente fala de vitamina D, a gente tem que pensar sempre na função calcêmica. Porém, com os estudos, né, com a evolução de tudo, nossa, li muita história da vitamina D, que ela começou a surgir, principalmente o raquitismo, na época da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, os operários ficavam menos expostos ao sol e aí eles começaram a ter algumas manifestações de fraqueza muscular, alguns sintomas, e levou anos para descobrir que era falta da vitamina D. E você vê que Deus é tão perfeito, né, que 80% da vitamina D, a nossa produção é endógena. Apenas 10 a 20% a gente vem pegar que é exógena, né? Que aí pode ser a vitamina D que vem dos peixes, né, de principalmente águas profundas, salmão, atum, ou também o de origem vegetal, muito comum em legumes, né? E para essa vitamina D, a gente tem que ter a exposição ao sol, né? Então o sol é muito importante. Ele é chamado de 7-dihidrocolesterol. E com a ação do raio ultravioleta, ele automaticamente vai se transformando numa pré-vitamina chamada pré-vitamina ainda D, né? E é muito engraçado porque, eu falo de novo, Deus é tão perfeito que quanto mais longe a gente está do calor, né, menos exposição ao sol, a pele mais branquinha, é mais fácil da pessoa captar os raios ultravioletas e essa conversão térmica ser mais eficaz. A matemática de Deus é perfeita. Que os negros, os africanos, eles possuem uma tendência de ter menos vitamina D, porque com o sol eles estão mais expostos, o calor, os raios ultravioletas, o sol, a pessoa negra ela tem quase 2 ou 3 vezes menos vitamina D do que um branquinho. Então, é tudo uma perfeição, né? E aí é o que a gente fala, né? Tem acaso nisso? Não tem. Não tem como a ciência tentar falar, não, mas é que não tem. Isso é Deus e acabou. Ponto, né? Não tem como. E eu acho isso tudo muito bacana, porque depois que essa vitamina D ela é transformada nessa pré-vitamina, que a gente chama a vitamina D que a gente toma, propriamente dita, é o colecalciferol. Esse colecalciferol, ele tem que ser carreado. Então, ela não anda de Uber. Ela precisa ter um carreador. E esse carreador é o Vitamin D Globulin, né? Igual tem o SHBG, os carreadores CBG, existe o carreador da vitamina D. Que ela vai pegar aquela vitamina D, que ela pode ser ou que a gente ingeriu, ou a transformada do sol, e ela vai pela corrente sanguínea até o fígado. Aí no fígado, ela passa pela primeira passagem, que é uma conversão, a gente chama de CYP2R1,
que é onde ele faz o quê? Hidroxilação. Olha que incrível. E ela se transforma na 25 vitamina D. Que é o que a gente acaba dosando. A casa dosando, que ainda é a molécula inativa. E é tão bacana a gente falar isso, porque a hora que você fala, puxa, por que 25 vitamina D, né? Não podia ser 22, 21, 3? Porque a molécula de vitamina D, ela tem 27 carbonos. E essa hidroxilação acontece no carbono 25. Opa. Aí ela se transforma em 25 vitamina D. Por Olha isso que a só. gente chama ela De 25. de 25 vitamina D. E essa vitamina D volta depois do fígado, cai na corrente sanguínea, carreador, e aí ela tem uma segunda passagem, que é dependente do paratormônio, né? Onde ela vai ser transformada em 1-alfa 25 dihidrovitamina D. Essa que é a vitamina D ativa. Que aqui vai ter função. Que ela tem função calcêmica, ela tem função na hipertensão arterial, no sistema renina, ela tem função no pâncreas, ajudando a síndrome metabólica, no sistema imunológico. 3% do nosso genoma humano, do nosso controle, apoptose, maturidade, diferenciação celular, é dependente da vitamina D. Então, Funções que são importantíssimas. Hoje é mais fácil você falar órgãos que não têm receptor, porque depois que a vitamina D sai do rim e vai para a corrente sanguínea, você tem que ter um receptor. Tá. As únicas células que me veio aqui à cabeça, hemácia, algumas cerebrais, a rede de Purkinje e músculo velho. O resto, Tudo tem receptor para a vitamina D. Então, será que ela é importante, né? É aí que é legal da gente entender, porque como ela tem essa função calcêmica, a gente tem que pensar que tudo envolve cálcio. Como é que você vai ter parte neurológica sem cálcio, sem influxo? Como é que seu coração, seu músculo, Vai bater. como é que sem vai cálcio. bater, vai funcionar? Então, ela tem essa função calcêmica. Porém, nesses estudos, eles viram que algumas, a gente pode chamar, para ficar até claro para o pessoal, que ela existe uma função autócrina e uma função parácrina. Então, vamos explicar o que é isso. A função parácrina é aquela vitamina D que veio, passou pelo rim, se transformou em 1,25 e aí ela sai navegando procurando um receptor. Então ela está saindo para algum lugar à distância. E a função autócrina, ela não depende do PTH. Olha que legal. Então quer dizer que a 25, que é inativa, andando na corrente sanguínea, algumas células como cólon, útero, próstata e principalmente os macrófagos, que são as células de defesa, eles possuem essa enzima chamada 1-alfa-hidroxilase. E ela não vai depender do rim. Ela mesmo pega a 25 e transforma em 1,25. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que às vezes você pode pegar um paciente com uma vitamina D de 12, mas se você não olhar paratormônio, não olhar cálcio, você não tem como falar desse conjunto, porque ele envolve os metabólitos, o carreador e envolve o receptor. Então, é uma questão muito dissacada, né? É uma tríade envolvida. Interessante. Não tem como você avaliar uma coisa sem pensar na outra. E ele é um sistema on-off tão perfeito, né? Que, olha só que bacana, né? Uma vez um paciente me perguntou isso. Doutor, e se eu ficar o dia inteiro lá deitado, tomando sol, não vai produzir muito vitamina D? Eu falei, cara, excelente pergunta. Eu falei, estava louco para alguém me perguntar isso um dia. E eu falei para você ver como o corpo é tão perfeito que ele consegue fazer uma dosagem adequada dessa vitamina D a ponto de o excesso da exposição, ele vai fazer esse processo do sol, dos raios ultravioletas, numa isomerização que não vai formar o colicalciferol, que é a vitamina D. Ele vai formar o lumisterol e o taxisterol. Ou seja, ele desvia a rota para não dar Para não sobrecarregar. O excesso.
Falar que isso daí não é perfeito, né? É incrível. Deus não existe aí? Incrível. Exato. É incrível. A matemática é muito perfeita. É muito E perfeita. uma coisa, assim, que os pacientes perguntam muito, porque muito é falado hoje em dia, né? A respeito da imunidade. Qual a ligação? Você acabou de falar que tem uma Incrível. extrema ligação da imunidade com a vitamina D. Perfeito. Mas explicando isso, qual a ligação? Ó, excelente pergunta. E eu acho assim. E se é verdade, né? Sim. Claro que é, mas... É. A gente teve no Covid, teve muito correlação. Exato, Pacientes que tinham exato. vitamina D mais adequada, eles ficavam assintomáticos ou o quadro era mais leve. Né? Vou explicar para vocês e se gerar dúvida, você que não é médica, você tira, porque tem que ficar claro para você, se certeza. ficar para você, fica para todo mundo que está nos ouvindo. É porque, assim, a vitamina D, quando a gente faz um protocolo com altas doses de vitamina D, a gente tem que saber com qual patologia você quer trabalhar, né? Então, você vai trabalhar com um paciente velhinho, um idoso, poxa, a pele é mais fina, não toma tanto sol, né? A epiderme, os raios ultravioletas, você vai ter um aporte menor de vitamina D. Ok. Hoje, quando você quer tratar a imunidade e você faz doses de 50 mil, 100 mil unidades num paciente, o que isso acontece? É que, lembra que eu te falei da história da função autócrina? Olha só que interessante. Quando você está em vigência de um processo inflamatório, de uma gripe, de um Covid, você tem com que essas células, né, de imunidade, principalmente os macrófagos, eles liberam alta quantidade de substâncias inflamatórias, principalmente o interferon, o NF-alfa e as interleucinas, né? Então, quando você dá altas doses de vitamina D, você está dando a forma inativa, certo? E é tão interessante isso que quando você está aqui, ó, o receptor, a 1,25 chega, porque daí o sistema imunológico ele faz a função autócrina. Essa ligação da 1,25 com o receptor VDR é que dá aquela explosão ligante e receptor. Liguei na tomada, explode. E quando você dá um excesso de vitamina D, não dá tempo de fazer a conversão de toda essa vitamina D, seja autócrina ou parácrina. E conseguiu-se observar que o VDR, que é o receptor da vitamina D, ele tem uma afinidade muito maior pela forma inativa. Então, quando você entope o paciente de vitamina D inativa, ele ocupa aquele receptor, a 1,25 sobra e você inibe a resposta inflamatória. Deu para sacar? Você conseguiu? Se não, eu te explico de novo. Você entendeu o porquê? Então, se a gente pensar em inflamação, você tem que pensar isso em doença autoimune. Você tem que pensar num paciente... Como se estivesse bloqueando a resposta A inflamatória. resposta. E aí imagina, você trata com altas doses. altas doses, por O exemplo. intuito é entupir mesmo esse receptor. entupir o receptor. Entendeu? Você imagina... Você vai competir, vamos fazer uma competição Isso, saudável. competition. Entendeu? Então, assim, Você entendeu? eu tô dando Sim. uma vitamina D, Isso. ela vai ter mais afinidade, ou seja, ela ganha a corrida primeiro, ela chega, pum, ela entope o receptor. Ela entope o receptor. E se ela ocupou aquele receptor, que é a fechadura, como é que vai chegar A inflamação. a 1,25 para gerar sim, a sim, inflamação? Não chega. Um Você 25 imagina- não consegue chegar ali e não desenvolve a cascata. Você imagina que esse aqui é o Legal. receptor, tá? Célula de macrófago, receptor. Essa daqui é a 1,25. Se a 1,25 chega e clica aqui, faísca. Porém, se eu entupir de vitamina D, não dá tempo de produzir essa. Então, aquela vitamina D, ela chega primeiro e tampa esse receptor. A forma inativa tampa o receptor e não deixa a forma ativa descarregar. A entendeu? forma ativa não consegue encaixar porque aquele receptor está ocupado. E aí, automaticamente, você inibe essa explosão de interleucinas. Legal, Então, você legal. tira a inflamação do paciente. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque não é para dar para todo mundo. Não são todos, É né? para quem precisa. Então, quem não tem um conhecimento aprofundado, né, vai saindo dando vitamina D para todo mundo, a gente pode provocar uma iatrogenia, né? A principal complicação, do Daniel já mexeu com isso, ele sabe, as complicações da hipercalcemia é E coisa alteração séria, da função renal. né?
é sério, né? A ponto... Por isso que é importante também o paciente não se automedicar, Exato. né? Nunca. Porque Na assim, minha- vou fazer uso da É só uma vitamina D porque vitamina, é né? bom. Opa, Você entendeu o que eu quis dizer? né? A vitamina D, na minha opinião, Eu acho perigosíssimo vitamina, qualquer coisa exposta na farmácia pra qualquer um pegar Acabou. de qualquer jeito. você entendeu? Na minha opinião, eu vejo muito mais severidade em comprimidos de vitamina D, a torto e reto, de pacientes querer tomar 10 mil todo dia, porque é bom Sem para saber isso, a é bom. dosagem Sem correta pro saber o seu que está organismo, acontecendo, né? exato. Porque ele vai gerar essa hipercalcemia. E essa hipercalcemia vai desde confusão mental, torpor, hipertensão arterial, taquicardia. Cálcio, gente, na corrente sanguínea vai disparar a ponto de ter pacientes ter que ser entubados, né? Tem que colocar volume, dar diuréticos para eliminar o excesso de cálcio. Alguns casos são tratados lá com corticoide. O corticoide inibe a função dessa CYP, da CYP25 da hidroxilase, bifosfonados, em casos que persiste mais. Então a gente usa drogas, até o cetoconazol é um grande bloqueador, fenobarbitúrico, aí tem uma renca, mas tem que tomar cuidado. E o protocolo Coimbra é embasado nisso, mas com o conhecimento daquele cara, na minha opinião, fantástico, né? É saber trabalhar com cálcio urinário, né? Às vezes leio vários papers, vários trabalhos relacionados, porque é um tema polêmico, onde eles até colocam que uma vitamina D considerada alta de risco é quando a 25 está acima de 100. E eles já consideram... A assim, 1,25. Né? Não, a 25, A a 25. inativa. A inativa. E acima de 150 já como quadro de toxicose. Porque pode ter certeza, se aquilo é a 25, né, a vitamina D, A 1,25 a tá muito 1,25 vai estar muito maior. Por isso que o paratormônio vai fazendo essa contrarregulação. E não obstante, eu falei que tem 40 metabólitos, o corpo, quando vê que está com excesso de 1,25 para não fazer função calcêmica, ele tem uma outra via, que a gente chama de CYP24A, em que ele também ajuda no sistema de hidroxilação da 24 e do carbono 25. Isso vai fazer o quê? Não ter um excesso de 1,25 vitamina D. Então o corpo é muito perfeito, né? Com certeza. Se tem o lado ruim, mas também tem o lado bom, né? Tem o contrabalanço. O contrabalanço. Mas é fantástico usar pacientes, alguns mediadores que a gente pode pensar em inflamar. Poxa, um paciente com VHS de 30, um paciente com um PCR alto de, né, em miligramas por decilitro, acima de 0,50, 0,70. Pô, tá mostrando, não precisa nem dosar interleucina, já tá falando, né, que esse cara tá inflamado. A curto, médio, você acompanhando, ok, mas você tem que sentir a resposta. É o que eu sempre falo, não existe uma terapia que o paciente fala, vou tomar isso aqui até quando? Até a próxima consulta que você está vindo, ponto. E aí a gente vai reavaliar, e vai tirar, e vai colocar, e nada que eu tô te dando é ad eterno. Né? E nem é para você dar receita para vizinha. Olha, tô tomando a vitamina D, eu tô ficando ótima. Toma também. É só uma vitamina. Esse é o grande mal que a gente vê hoje. E é incrível, porque a hora que você olha, né, a vitamina D, se você ler, tem mais de 900 funções. Eu li dela, né, desde placenta, próstata, cólon, mama, cérebro. Aí o povo olha que é bom, vou tomar. Vou tomar, né? Mas sem entender. E o Se problema tiver indicação, ela é muito bem-vinda. Agora, se ela não tiver... Entendeu? Uma opinião minha, né? Poxa, ficar pedindo 25 vitamina D para criança, não né? faz sentido. E dá baixo, eu vou sair dando vitamina D para todo mundo, sem ter certeza, ele não sabe se a criança vai fazer uma hipercalcemia ou não, e nem pede cálcio, fósforo, é falta do conhecimento de uma coisa que é atual. Infelizmente, nós não tivemos isso na grade da faculdade. No básico. Sim. Né? Porque isso tudo é muito novo. A gente parou naqueles conceitos primitivos e hoje vai da gente que quer vender saúde correr atrás do que é novo. Diferente de quem quer tratar a doença, mas daí vê uma aula e vitamina D é bom e sai prescrevendo para todo mundo. Aí, peraí, gente. Calma, né? Não é numa aula que você vai entender. Não, tem que estudar muito e é complexo. é um sistema endócrino
muito complexo. Até para médico, quando eu dou aula e vou explicar, eu tenho que falar várias vezes, entendeu? Então, é um tema que a gente fala polêmico, né? Porque todo mundo prescreve olhando um lado da moeda, mas se eu tivesse que pedir 2 exames, eu pediria um 25 e pediria o cálcio iônico, porque o cálcio iônico você tem uma sensibilidade muito maior comparado com o cálcio total. O cálcio iônico ele dá uma sensibilidade de apenas 1%, enquanto que o cálcio total você pode errar em 10%. E aí vem as patologias. Existe até hipoparatireoidismo pelo excesso de vitamina D. Né? Então, na remodelação óssea para tratar osteoporose, é importante a vitamina D, para a função muscular, para o pâncreas, igual a gente falou, para a hipertensão arterial, enfim, tudo. Mas tem que saber dosar. E muitos me perguntam, dose. Depende. Dose. Pelo menos 400 unidades. E no máximo 1.000 se for idoso. Se for uma pessoa normal, sadia. Porque hoje a gente está vivendo o quê? A gente está aqui, né? Tudo fechado. Tudo fechado. Quem que fica lá no sol, influencia a latitude, né? Quanto mais próximo do Equador, melhor. Tem a época do ano, mas menos necessidade. Agora, a gente para e pensa, quantos pacientes você não pega inflamado? Com sobrepeso? Muitos. Né? Com síndrome resistência à insulina. Então, na prática, eu batendo o olho, pouquíssimos saem com doses usuais de vitamina D. Mas eu confesso, né? Eu já fiz vários cursos, até cair a fundo de estudar isso que eu estudo hoje, já chegava a passar pelo menos 10 mil, 20 mil, assim, ad termo. E hoje eu agradeço de não ter tido nenhuma complicação. Mas a gente aprende, né? Errado, entre aspas. Aí tem que sentar e estudar, porque é um assunto complexo. E polêmico. Polêmico, né? E eu uso bastante vitamina D injetável a ponto de pacientes quando entram no quadro gripal, né? Agora a gente está vivendo um surto de herpes zoster, né? Do varicela e do herpes Epstein-Barr. Às vezes o paciente não está desenvolvendo as lesões cutâneas, mas a IgG, tanto do herpes Epstein-Barr quanto do varicela, está explodindo. E isso está gerando brain fog, né? Neuroinflamação. E a vitamina D dá recurso aliado aí. Dá um recurso aliado. Então, você tem que saber. Mas o quê? É um curto. Eu faço 100 mil intramuscular, paciente melhora. 200 mil, melhora. Já não uso altíssimas doses igual eu usava. Agora vai depender daquilo que eu te falei, né? Do papel que você tem ali. E 200 mil, 100 mil unidades, na minha prática, eu usava 600 mil, 1 milhão e 200 direto. Mas hoje eu vejo que com 100 mil eu consigo, consigo resolver bem. Mas muito legal isso. Muito legal isso. É um assunto maravilhoso, né? Com certeza. E o protocolo Coimbra? Isso Então, é isso aí que a gente está comentando. É sensacional, mas quando bem aplicado... Exato. Dosando cálcio, úrea de 24 horas. Tanto que os pacientes que participam do protocolo Coimbra, eles são acompanhados muito de perto por toda a equipe, dosando os exames até semanalmente. Tem. Esses pacientes. Você vê que interessante isso que você falou? Realmente, semanalmente. Porque a individualidade de cada um não se discute. Então, dá para dizer, esse cara dá para tomar 40 mil, aquele cara dá para tomar 50 mil. Não, o paciente que acompanhava comigo, ele participava do protocolo Coimbra com a equipe. Ele tomava 1.200.000 unidades. Era uma doença de Crohn. Avassaladora. Ele tinha tentado imunomodulador, corticoterapia, pulsoterapia, né? Altas doses. Não deu certo. Aí optaram por retirada de um trecho do cólon, cirurgicamente. Não deu certo, continuou. E aí chegou o ponto que ele tinha 1,90 m e pesava 40 quilos. Nossa. Menino com a doença totalmente... Aí, vou pra lá, fiquei sabendo, vou atrás. Ele era acompanhado semanalmente. Tinha uma dieta direcionada, tinha alimentos que não podia chegar perto. Cálcio. Geralmente os alimentos que tinham cálcio. Dosava os exames semanalmente e passava em consulta com a equipe, uma consulta rápida para ver como é que estava indo, avaliar os exames. E aí o que aconteceu? Reverteu a doença dele. Estabilizou, ele voltou a ganhar peso e parou de sofrer
com 15, 20 evacuações no dia. E você vê, né, que esse protocolo Coimbra, ele faz essas doses elevadas, mas em uma semana ele acompanha. Será que esse paciente está perdendo cálcio? Porque daí o cálcio sérico para de perder a referência. Porque o corpo também pode se defender. E foi o que a gente falou. Sim. 1.200.000, você entupiu aquele receptor que ativava, porque a doença de Crohn é como se fosse a Cracolândia, cheio de células inflamatórias lá, entendeu? Então, automaticamente ali, a própria vitamina D que estava circulando, dependendo da dose, você pode cutucar ainda mais a inflamação. Agora, quando você dá altas doses, aquele receptor ocupa e não deixa a cascata desencadear e o cara viver inflamado, tomando... Porque, querendo ou não, né? Vamos dizer nós aqui, imunossupressor, né? Corticoide, tá tampando só com a peneira, né? Exatamente. Tá tentando segurar o soldado ali, Você tá tá tentando entendendo? amarrar o soldado. Né? Hoje todo mundo tá tomando um corticoide. O que tá fazendo? Estamos no meio da fogueira, botamos uma roupa anti-chama, não tá queimando, não tá, Exato, mas tá pegando fogo. Mas tá pegando fogo, Tá pegando fogo. Por isso que o paciente não tem resposta. Tomava, fazia o tratamento. E não dá. Vamos tirar um trecho do colo. E aí, continuou tendo problema. Continuou com o mesmo problema. E responde bem. Pacientes assim, quando a gente fala de doenças autoimunes, aí envolve síndrome do colo irritável, envolve espondilite anquilosante, artrite reumatoide, lúpus. Então, e agora, o quanto que é o tamanho da labareda desse paciente? O quanto que ele está inflamado? O quanto que ele precisa fazer? Então, uma dose de 1.200.000 por um paciente, de cara, ele vai sentir super bem. Porém, será que aquela dose foi suficiente só para inflamação? Começou a dar alteração no metabolismo do cálcio ou não? Isso que é fantástico. Sim. Né? Nossa, eu sou... Por isso que eu falo que a gente não existe uma receita de bolo. Não existe se tratar o paciente todos de uma única maneira. Um protocolo amarrado, faz isso que vai dar certo. E nem existe uma terapia que você vai instituir e vai permanecer com o paciente por anos. Tá errado. Essa medicina já acabou, né? Eu vejo que não dá mais, porque é aí que acaba acontecendo os erros. Então, assim, é aquela história, até quando que eu vou tomar essa vitamina, doutor? Até a próxima consulta com esses exames. Acabou. Aí a gente vê o que acontece. Daqui quanto tempo? 2, 3 meses, 4? Não sei. Quanto tempo eu vou te ver esse tempo? Mas é um tema bastante legal, porque hoje a gente tem que pegar com outros olhos, né? Então... muita gente me pergunta por que hoje em dia estamos precisando tomar mais vitamina D? Porque realmente o mundo está mais inflamado, né? Tá mais inflamado. Tecnológico também, né? Enlatados, plastificados, embalagem teta-pé. A gente está dentro da mais caverna, estragado. A gente está mais fechado na caverna e comendo mais de forma errada. Mais errado. Exato. Porque é tudo muito palatável, né? Diga-se de certeza. passagem. É tudo muito bom, é gostoso, é vício. E a certeza. galera tá precisando de doses um pouquinho mais elevadas de né? vitamina para bloquear a inflamação, né? Cara, sensacional, meu irmão. Você só tem a agradecer a tua presença aqui. Que isso, Cada vez que você vem, eu aprendo mais. Que isso. Eu fico quieto, que eu falo assim, eu tô anotando aqui, ó. É aula. Opa, a gente vai sugando um pouco. Imagina. Né? O Juliano é fantástico, né? Eu tive o prazer de estudar 2 pós com ele. E o mais legal é que quem dava aula pra gente era o Dr. Antônio Pacileu, que é uma lenda, né? A gente fala que ele é um mito. Você conheceu, a Andrea viu ele lá no Ormê, né? E o único aluno que até hoje ele convidou para ficar perto dele foi o Dr. Juliano. Eu sou muito grato a ele. Eu aprendi muito. A gente tem que sair da situação de conforto, né? Com certeza. Pensar Então, fora da caixinha. Começar a quebrar os Sempre. paradigmas amarrados da medicina e começar a pensar no Sempre que fui tá além. um entusiasta da bioquímica, da fisiologia. E agora, dando aula, a responsabilidade, eu falo que eu aprendo muito mais com os alunos. E é engraçado que a gente dá aula não é para satisfazer o ego, né? Que quanto mais a gente fala, mais a gente estuda, mais a gente vai encaixando e aí você vai abrindo margens para muito mais coisas. Sim. Então tem coisas que saem no automático, né? Mas vai abrindo margens para a gente aumentar ainda mais o conhecimento. E eu falei, quantas vezes você me chamar, eu venho para cá. Você vai virar sócio aqui, cara. Falar, pode ter certeza. Vamos fazer Você vai vários virar uma podcasts. minissérie, não vai virar um podcast, não. Gente, foi um super bate-papo aqui com o Dr. Juliano. Clica aí no Instagram dele. Fala o Instagram, Juliano, pro pessoal. drjuliano_nadai. Começa a seguir ele aí para acompanhar os conteúdos. Começa a seguir aí, @dr.danielbratan, @andreanaara. Ribeiro Bratan.
Começa a seguir ela também. E clica aqui, começa a seguir o nosso canal aqui do Bratancast e ativa aqui o sininho para poder receber as notificações. E fica ligado que a gente vai ter mais conteúdo aí nos próximos episódios. Fica com Deus, um beijo. Beijo, pessoal. Obrigado.